Esse ambiente profético é maravilhoso, não é verdade? Sim ou não, queridos? Esse ambiente onde a glória de Deus se manifesta, onde nós sabemos que é a presença dEle, onde nós somos envolvidos por algo que é além de música, que é muito além do que simplesmente de um som, é a glória dEle nos abraçando, é a glória dEle nos envolvendo. É maravilhoso vivermos nesse ambiente, é maravilhoso estarmos nesse ambiente, é maravilhoso desfrutarmos desse ambiente profético, queridos. E eu creio que gradativamente Deus está nos dando a oportunidade de irmos para profundidades maiores. E realmente eu reconheço a necessidade que eu tenho de me inclinar mais, de estar mais conectado, realmente de permitir que o Espírito Santo faça aquilo que Ele quer, não aquilo que eu imaginei que Ele faria. E queridos, isso só acontece se nós realmente nos desnudarmos diante da Sua presença, se nós realmente nos humilharmos inteiramente diante da Sua presença, para que Ele seja e não nós sejamos, para que Ele se manifeste e não nós nos manifestemos, para que Ele libere e que não nós liberemos. Há uma oportunidade aqui que Deus está nos dando realmente de acessarmos coisas ainda mais profundas. Queridos, nós precisamos crer nisso, como a pastora Ana disse aqui agora há pouco, não é uma questão de ser ou não ser, é uma questão de crer ou não crer. É uma questão de ter consciência de que Ele está aqui e há algo dEle para ser liberado sobre você hoje, e que diz respeito a um plano maior, que vai inclusive além de você. Tem a ver com você, tem a ver com o amor dEle para com você, mas tem a ver também com algo que Ele quer fazer ainda mais, ainda maior do que você, ainda para mais longe do que você, ainda para mais distante do que você. E nós precisamos permitir, porque há uma geração que clama pela manifestação dos filhos de Deus. E ela está realmente desesperada para que eu e você, como filhos dEle, nos manifestemos e revelemos a esta terra aquilo que é dEle, aquilo que é único dEle, aquilo que diz respeito somente à presença dEle, diz respeito somente à cultura dEle, diz respeito somente à glória dEle. Eu quero viver nesse ambiente, eu quero acessar essas coisas, amém? Você quer comigo, amém? Tem algo mais, tem poder de Deus para ser liberado, tem profundidades maiores de Deus para eu e você acessarmos. Queridos, às vezes nós ficamos nos debatendo com coisas nossas ainda, e isso justamente são as coisas que estão nos impedindo de irmos para lugares mais profundos, que estão nos limitando. Mas inclusive as coisas que estão nos limitando, querido, há uma oportunidade, eu e você, num ambiente profético como esse que estamos vivendo, realmente acessarmos a liberdade que Deus já destinou para eu e você acessarmos. Talvez ainda uma limitação, talvez ainda uma condição física, uma condição emocional, uma condição espiritual, uma condição financeira que ainda nos limita de nos deixarmos ser envolvidos por essa glória plena, porque estamos ainda nos debatendo com coisas que já poderíamos não viver mais. Mas inclusive essas coisas que talvez ainda vivemos, queridos, nós precisamos aproveitar um ambiente profético como esse e de fato encontrarmos essa liberação de Deus, essa liberdade de Deus, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. Então, esse descontentamento com a paralisia, ou com áreas ainda de paralisia, precisa existir nas nossas vidas, mas que esse descontentamento não seja algo que nós mesmos jogamos sobre nós mesmos e nos oprime e nos paralisa ainda mais, e vem sentimentos de culpa, de apatia, de vitimismo. Não, esse descontentamento deve levar eu e você a acessarmos aquilo que já foi liberado por Deus através de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Esse descontentamento deve fazer com que eu e você venhamos a um ambiente profético como esse. E não saiamos desse ambiente, a não ser que de fato Ele tenha nos tocado, como Jacó fez lá no Val de Jaboque. Você não vai sair daqui, Jesus. Você não vai sair daqui, Senhor. Você não vai sair daqui, anjo, a não ser que você me toque. Eu penso em Jacó e vejo essa realidade, ele de repente imerso num ambiente que ele ainda não tinha tido a oportunidade de ter naquela dimensão. Queridos, quando ele se deparou com aquela realidade, ele falou assim: essa é a minha oportunidade. Quando nós nos deparamos com uma oportunidade como essa que estamos vivendo hoje, ao ambiente
a atmosfera que Deus formou aqui nesse lugar, nós não podemos olhar para isso e achar que isso é normal, isso é sobrenatural, e ao mesmo tempo que é sobrenatural, está se manifestando entre nós, é uma grande e maravilhosa oportunidade de eu e você acessarmos liberdades que ainda não temos. Então esse descontentamento deve existir em você, e essa visão a respeito do ambiente profético deve existir em você, e te impulsionar a realmente se colocar diante de Deus e falar assim: eu não saio daqui sem aquilo que de fato eu preciso do Senhor, sem de fato o Senhor me tocar e liberar sobre mim. Quando eu olho para aquela mulher do fluxo de sangue, que está lá em Marcos capítulo 5, é um texto extremamente conhecido por todos nós, uma mulher que estava paralisada pela sua enfermidade, estava retida na sua própria casa, e aquilo a impedia de desfrutar de vida, a impedia inclusive de ser aquilo que Deus idealizou que ela fosse. Ela tinha que ficar retida àquele ambiente, por causa da sua enfermidade. Paralisias que às vezes em mim e você não são como a dessa mulher, mas talvez são emocionais, talvez são tantas outras que ainda nos privam de acessarmos liberdade, de vivermos a vida, de desfrutarmos da vida, de vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. E Deus estava falando comigo a respeito disso. A Bíblia diz que aquela mulher, ela tocou em Jesus, e Jesus parou o cortejo que ele estava fazendo, indo em direção à casa de Jairo, alguém que tinha solicitado que ele fosse até lá para curar sua filha. E a Bíblia diz que Jesus parou e falou: alguém me tocou. E os discípulos, achando engraçado aquela fala de Jesus, disseram para ele: Jesus, uma multidão está te tocando. Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. De mim saiu virtude. Essa palavra virtude, em algumas traduções, é a mesma palavra em outras que diz que é poder. E a palavra poder é a palavra dunamis, uma palavra grega que fala de algo sobrenatural que saiu de Jesus, um poder que emanava de Jesus. De mim saiu dunamis. De mim saiu poder, um poder que cura, um poder que liberta, um poder que salva, um poder que restaura, um poder que alimenta, um poder que muda a história, um poder que não tem como ser produzido nessa terra, é celestial, é eterno, é sobrenatural. Jesus identifica que dele saíra poder, saíra dunamis. Aquela mulher acessou o dunamis de Jesus, o dunamis que estava em Jesus, o dunamis que envolvia a vida de Jesus. O que Jesus estava fazendo? Caminhando. Jesus estava indo em direção a uma casa, mas ele estava caminhando pelas ruas. E aquela mulher acessa o dunamis de Jesus. Queridos, esse poder de Deus, o dunamis de Jesus está aqui nesse ambiente profético, porque o mesmo ambiente profético envolvia aquela realidade, aquele contexto em que Jesus caminhava por aquele lugar, é o mesmo ambiente profético desse lugar. Jesus está aqui, o dunamis dele está aqui, o poder dele está aqui, e eu e você não podemos querer outra coisa a não ser o poder dele sobre nós. Ele está aqui. O poder de Deus está aqui. Porque Ele está aqui. Não de forma humana como naquela época, mas através do seu Espírito. O poder dele está aqui. O poder de Deus caminhava por aquelas terras naquele contexto. Na vida de Jesus. E aquela mulher identificou o poder de Deus em Jesus. Aquela mulher acessou o dunamis de Deus na vida de Jesus. Aquela mulher tocou em Jesus. E aquele flagelo de 12 anos simplesmente se dissipou instantaneamente. Algo que a paralisava, algo que a retia, algo que a limitava de ser quem de fato ela poderia ser, algo que a impedia de fluir com graça, com leveza,
com liberdade. Instantaneamente foi solucionado pelo dunamis de Jesus que ela acessou. Esse poder, ele é a realidade, querido. Esse poder, ele é real. E nós precisamos desejar realmente essa presença que automaticamente libera esse poder. Não interessa se a tua limitação está com você há 25 anos, há 30 anos, há 12 anos, há 10 anos, há 5 anos, há 1 mês, há 1 dia. O dunamis de Deus está aqui. E a tua liberdade está aqui, porque o poder de Deus está aqui. Agora, quem acessa isso, queridos? Como aquela mulher acessou esse poder, esse dunamis? Como aquela mulher teve um entendimento perfeito, fez a construção perfeita, para de fato, quando tocasse em Jesus, dele emanasse o dunamis, o poder, ao ponto de 12 anos de enfermidade simplesmente não significar mais nada. Sabe o que o texto diz? O texto diz que ela ouviu falar da fama de Jesus. O texto diz que ela ouviu falar da fama de Jesus. Queridos, preste atenção aqui comigo. Tantas pessoas naquele contexto sentaram na frente de Jesus, como por exemplo em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Uma multidão, e olha que multidão era para lá de 5.000, querido. Na multiplicação dos pães e dos peixes nós vemos uma realidade já para lá de 5.000, porque não era nem contada mulheres e crianças. Então Jesus carregava uma multidão, 10.000, 15.000, 20.000 pessoas, não sei. Agora pense comigo, uma multidão sentada aos pés de Jesus, Jesus no monte, e ensinando. A Bíblia diz que ele ensinava, e de lá saiu o maior sermão de Jesus, e Jesus pregava. Agora, quantas pessoas estavam ali ouvindo os ensinamentos de Jesus? Agora a pergunta que eu te faço: quantas daquelas pessoas, seja 5, 10, 15, 20.000, acessaram o poder que estava em Jesus? Quantas pessoas tiveram o privilégio das suas vidas serem mudadas, porque acessaram o dunamis de Deus, que estava na vida de Jesus? Fato é que essa mulher não foi uma dessas pessoas que estavam assentadas aos pés de Jesus ouvindo. A Bíblia diz que ela ouviu, ou seja, foi uma mensagem terceirizada. É alguém que contou para alguém, que contou para alguém, que chegou aos ouvidos dela. Você consegue ter a dimensão do que essa mulher viveu, querido? Sou eu que conto para a pastora, que conta para a Isa, que conta para a Lu, que chega no Valdeir. Discipulado. Aquela mulher não estava no Sermão do Monte, aquela mulher não estava aglomerada com a multidão quando o cortejo estava indo para a casa de Jairo. Aquela mulher estava na sua casa e a Bíblia diz que ela ouviu. Agora, se eu vejo na Bíblia 10.000, 15.000 pessoas ouvindo Jesus, e a Bíblia não relata que todas foram curadas, libertas, salvas e acessaram o poder de Deus, o que tinha nos ouvidos dessa mulher? A palavra grega dá a conotação, sabe do quê? Prestar firmemente atenção. Nós estamos aqui com 70 pessoas, 60 pessoas, não sei. Todos têm ouvido? Sim. Tem alguém que não tem ouvido? Não tem orelha? Não. Agora, diante de uma realidade como essa, alguns podem acessar o dunamis, outros não podem, não necessariamente acessam o dunamis. E por quê?
Porque não ouviram a mensagem? Ou porque não deram atenção à mensagem ouvida? Queridos, isso é uma chave. Sabe por que a Bíblia diz em Apocalipse? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que Deus, o próprio Jesus, fala isso? Porque tem gente que ouve, mas não ouve. Tem gente que escuta, mas não presta atenção, não dá credibilidade para aquilo. Não confia que de fato aquilo é a realidade e aquilo pode se manifestar na sua vida. Aquela mulher ouviu de forma terceirizada. Queridos, imagine você ouvindo Jesus falar: eu tenho dunamis para te liberar, eu quero te curar, você quer? Não, eu estou ouvindo, eu quero. Queridos, é diferente de repente eu falar para alguém, que falou para alguém, que falou para alguém, que chegou aos meus ouvidos. Olha o nível de atenção que aquela mulher deu para Jesus e quem ele era e o que estava nele. Ela ouviu falar da fama, que fama? De um homem que caminhava por Jerusalém, nas regiões de Jerusalém, e por onde passava, o dunamis era liberado, o poder era liberado, as pessoas levantavam, os aleijados levantavam, os surdos ouviam, os cegos viam. Ela ouviu falar da fama de Jesus. Mas ela deu atenção àquilo. A gente, por exemplo, estava falando agora há pouco aqui de discipulado. A gente pega pessoas distintas e falamos a mesma coisa às vezes, com repercussão diferente, com consequências diferentes em filhos diferentes. A fonte é a mesma. Falando dos nossos filhos naturais, às vezes a gente fala a mesma coisa, para um cai de um jeito, para outro cai da outra forma. E se você pergunta, o que o pai falou? O pai falou isso, aquilo. O problema não está em saber o que o pai falou. O problema está em dar atenção para aquilo, credibilidade para aquilo, em prestar firmemente atenção. Foi isso que essa mulher fez. Meu Deus, Jesus que libera dunamis está aqui e está passando perto de casa, é só algumas quadras. Ela ouviu aquela mensagem e deu atenção. Quantas coisas na minha vida mudaram porque eu simplesmente parei para prestar atenção. Quantas coisas não aconteceram porque eu ouvi, mas não dei a atenção necessária para essas mesmas coisas. Quantas vezes eu me assentei em igrejas, em pregações, e as coisas não aconteceram, não porque eu não ouvi a mensagem, mas porque eu não dei atenção para ela. A Bíblia diz que aquela mulher ouviu da fama, ela prestou atenção, ela deu credibilidade. Ó, uma chave aí, a hora que ela ouviu, uma chave aí. E olha aqui, querido, você não tem desculpa nenhuma para não prestar atenção ao que Deus está liberando para você. Estou falando de uma mulher que 12 anos tinha gastado tudo, feito de tudo, ou seja, suas esperanças tinham acabado e ela tinha todas as desculpas naturais para dizer, não vou fazer mais nada. Ela tinha todas as desculpas naturais para, quando chegasse a mensagem a respeito de Jesus, ela falar assim, mais uma, já tentei de todas, obrigado por ter se preocupado comigo, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Sim ou não? Sim ou não? Por muito menos a gente fica fechado nos nossos lares, queridos. Por muito menos a gente fica paralisado nas nossas casas. Por muito menos a gente fica paralisado nos nossos medos, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Aquela mulher não. Ela deu atenção. Então o problema não está somente em escutar, o problema está em dar atenção ao que foi dito. Aquela mulher ouviu falar da fama de Jesus e deu atenção. Queridos, realidades vão mudar aqui a partir dessa palavra. Tudo começa com ouvir a mensagem que está sendo liberada, mas dar atenção a ela. Você veio aqui porque você queria algo de Deus. Eu tenho certeza que todos aqui vieram porque algum sentimento a respeito de algo que Deus poderia liberar estava no seu coração. Você não veio aqui à toa. Alguma coisa te impulsionou a estar aqui, alguma coisa te impulsiona a estar conectado conosco aqui. Agora, se você veio e realmente quer algo, Deus está falando algo daqui,
que é Ele quem deu, que é Ele quem disse. O quanto você está prestando atenção nisso? O quanto você está realmente dando atenção? Não, tem uma chave aí para mim hoje. Tem ouro sendo liberado hoje aqui e eu vou pegá-lo. Tem poder de Deus sendo liberado hoje aqui e eu vou acessar. Tem glória de Deus hoje aqui, tem algo poderoso de Deus, eu vou tocar nisso hoje, não vou sair daqui sem de fato viver essa experiência com Ele. Aquela mulher deu ouvidos. A segunda coisa que aquela mulher fez, sabe o que é? A Bíblia diz que ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar, eu serei. Queridos, o dunamis de Deus não é liberado simplesmente porque está disponível. Ele precisa ser acessado. Como nós falamos, a pastora Ana falou semana passada a respeito do arbusto e da glória que vem, nós precisamos acessar essa glória. Como eu falei da armadura de Deus, que nós precisamos colocar a armadura de Deus, fala de uma intencionalidade que eu e você precisamos ter diante de um processo que Deus nos possibilita. O poder de Deus estava ali, caminhando por aquelas terras. Por que aquela mulher acessou, sendo que tantas outras ouviram a mesma mensagem e não acessaram? Ela ouviu com atenção, mas ela dizia consigo mesma: sabe o que é isso? Isso é construir a tua fé, construir o teu milagre primeiro aqui dentro, querido. Porque tudo que você quer que aconteça do lado de fora, primeiro precisa acontecer dentro de você. A sua cura precisa acontecer dentro de você. O seu milagre precisa acontecer dentro de você. A porta aberta que você espera precisa acontecer dentro de você. A oportunidade que você quer viver em Deus precisa acontecer dentro de você. O fogo de Deus que você quer viver precisa primeiramente ser gerado dentro de você. O sobrenatural acontece do lado de fora quando primeiramente ele aconteceu do lado de dentro. Aquela mulher dizia consigo mesma, e a Bíblia diz, queridos, que a nossa mente ela é transformada, ou seja, transformada pela palavra de Deus. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma construção, o dunamis está ali, eu dei atenção para aquilo. Agora, não, eu vou ser curada. Quando eu tocar, eu vou ser curado. Quando eu for para o culto, algo sobrenatural vai acontecer. Quando eu liberar aquela palavra para aquele meu irmão que está desviado, algo vai acontecer na vida dele. Quando eu pregar, algo vai acontecer. Quando eu ministrar o louvor, algo vai acontecer. Quando eu for para o meu momento com Deus, algo vai ser liberado por Ele. Porque você está construindo isso dentro de você. Porque aquela mulher acessou e tantas outras pessoas não acessaram? Porque ela deu atenção, porque ela construiu um mover extraordinário de Deus primeiramente dentro dela. Vai acontecer. Vai acontecer. Tem um avivamento de Deus prometido para nós. Ele vai acontecer. Mas não vai acontecer simplesmente porque Deus quer que aconteça, mas porque eu estou dando atenção para o que Deus está dizendo. Porque eu estou construindo esse mover de Deus dentro de mim. Porque eu estou construindo essa atmosfera, como cantamos aqui, dentro de mim. Quantas vezes a gente ouve palavras proféticas de Deus? Presta atenção nessas palavras que você já teve sobre a sua vida. O dunamis é o ápice da manifestação, da substancialização do projeto de Deus na sua vida. É a hora que toca, é a hora que acontece, é a hora que é liberado. Mas às vezes começa com uma palavra. Uma palavra que foi liberada sobre você. A primeira coisa, você deu atenção a ela? A segunda coisa, você está construindo essa palavra dentro de você, como aquela mulher construiu ao dizer consigo mesma: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Mas e daí? Tem uma multidão na frente, eu vou esbarrar nas pessoas, eu vou esbarrar no sistema religioso da época, mas
eu sei que se eu tocar nele, eu serei curado. Queridos, as palavras proféticas de Deus são cumpridas nas nossas vidas, porque nós construímos ela dentro de nós. E essa construção nos dá a habilidade, nos habilita a transpor toda e qualquer realidade contrária para a manifestação dessa palavra. E então acessarmos o dunamis de Deus nas nossas vidas. Então acessarmos o poder de Deus nas nossas vidas. Agora, se não construirmos esse mover profético, se não construirmos a nossa fé, se não construirmos aquilo que queremos de Deus, quando as barreiras aparecerem, nós seremos subjugados diante delas. Nós retrocederemos diante delas. Nós nem sairemos de casa para vir para um culto como esse. Ontem mesmo estava falando com um casal e nós estávamos liberando uma palavra. É isso que Deus tem, é isso que Deus quer, é dessa forma. Agora, eu dei atenção a isso, agora eu vou construir essa realidade de Deus na minha vida, no meu interior. E aí pode vir os demônios, pode vir as dificuldades, pode vir a multidão, pode vir os problemas, pode vir a religião. Sai da frente, porque há algo de Deus em mim, que foi construído por meio da fé, por aquilo que foi liberado por Deus para a minha vida. Eu não paraliso diante das dificuldades, por quê? Porque eu construí isso. Isso não é pensamento positivo, querido. Inclusive, se você foi, não está aqui o Levi agora para falar, existe uma técnica de coach hoje que está sendo ensinado que você talvez já tenha feito aí na sua empresa. O Levi estava me falando, uma das técnicas, pastor, é você pegar um caderno, escrever no caderno 50 vezes, 40 vezes, quem você é. Uma outra coisa é você escrever motivos de gratidão na sua vida. E você escreve 50 vezes. E os caras estão pagando 5 mil para um cara. Glória a Deus. Ainda mais se for cristão que nem o Levi, amém? Mas isso aqui está antes disso, querido. O que é escrever 50 vezes motivos de gratidão na minha vida? Qual que é o propósito do coach ao instruir para a pessoa fazer isso? Ter qualidade de vida. Não ficar debaixo de depressão, de culpa, de realidades humanas, mas construir a esperança dentro de si. Porque, afinal de contas, há quantos motivos de gratidão eu tenho? E quando você faz isso na prática, o teu espírito muda, o teu ânimo muda. Agora, da onde é isso, se não da palavra, querido? Renovação de mente. Da onde é isso, se não de Romanos 12, que há muitos anos já foi liberado sobre nós. Aquela mulher dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. E ela acessou o poder de Deus. E o último passo que ela deu para tocar no dunamis, para emanar dunamis de Jesus, foi realmente tocar nele. Agora, assim como eu falei com os ouvidos, pense na realidade da época. Tinha gente tocando em Jesus, sim ou não? Tinha ou não? A Bíblia fala que as pessoas que estavam tocando em Jesus ali, quando ele estava no cortejo em direção à casa de Jairo, acessaram o dunamis? Não. Os discípulos quase que ridicularizaram Jesus. Quando Jesus falou, quem me tocou? O que você falaria? De repente você, junto com Jesus, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas ali tentando ficar perto de Jesus. E de repente Jesus para o cortejo e diz assim, alguém me tocou. Aí Pedro e João falam, Jesus é brincalhão, ele está de repente fazendo uma piadinha com a gente de novo. E daí, Jesus, quem te tocou? Olha aí, você está de brincadeira? Eu falaria isso. Alguém falaria comigo? Para eu não ficar sozinho. Eu falaria isso. Você está de brincadeira, Jesus. Você está mesmo, está brincando, né, Jesus? Daí Jesus para, não. De mim saiu poder, dunamis. Ou seja, uma multidão, ou seja, 50, 30, não sei quantos tinham acesso ao corpo de Jesus, ao manto de Jesus, 50, 30, 40, 100 pessoas tocaram em Jesus só naquele cortejo.
E a Bíblia não diz que elas acessaram dunamis. Então a questão não está só no toque. A questão está em como eu toco. E a palavra no original do toque dessa mulher é a mesma palavra que denota uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Um marido e mulher têm realmente a profundidade maior de um conceito de intimidade. Quem está ao redor não tem o mesmo nível. É o filho, são os amigos, são os parentes. Você até toca na pessoa. Vou até passar um álcool aqui para não... Está sem corona, tá? Até toca. Mas intimidade mesmo o Júnior tem com a Sabrina. Sim ou não? Eu toco. Gerou alguma coisa, como por exemplo um filho, a partir desse toque? O filho é a multiplicação da intimidade do casal. Não tem nada mais sobrenatural. Quando você estuda aí, né, a formação de uma criança, querido, aquilo ali é sobrenatural. É o espermatozoide que no óvulo, e é um que, dentre milhões, que se salvou. E, olha quem você é. Agora, eu toco, eu tenho um nível de intimidade. Agora, para gerar um filho é só com relacionamento sexual. Para liberar poder do dunamis, é só uma entrega genuína que foi construída a partir de eu ter dado atenção àquela voz, que foi construída a partir de eu dizer comigo mesmo que aquilo iria acontecer, para que quando eu tocasse, eu tivesse um contato íntimo com o detentor do poder, com o detentor da glória, com o detentor do dunamis, ao ponto dessa pessoa, Jesus, parar e querer saber, eu gerei um filho agora. Acabei de gerar um filho agora. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou de forma diferente. Porque de mim saiu virtude. Saiu poder. Saiu vida de mim. Como o homem, quando faz numa relação sexual, saiu vida de mim. Assim saiu de Jesus. Esse toque foi diferenciado, querido. Esse toque foi uma fé construída por um processo que aquela mulher viveu. De ter dado atenção, de dizer consigo mesma, de renovar a sua mente. E a hora que tocar, fala assim, eu toco com intimidade. Eu sei. E Jesus, ela nem tocou no corpo. A Bíblia diz que ela tocou na orla. Na orla do manto. E dele saiu virtude, dunamis, poder, glória, o sobrenatural, a vida que o homem não pode produzir, a coisa que o homem não pode fazer aqui na terra, aquilo que é eterno, aquilo que Deus fez e mandou através do seu Filho e consequentemente depois a partir do seu Espírito. E esse Espírito está aqui com o mesmo poder como estava em Jesus há mais de 2000 anos atrás. E ele está disponível para ser liberado na tua vida hoje. E você extrair vida, vida que liberta, vida que te tira do cativeiro, vida que te tira das tuas prisões, vida que te tira de um lugar de paralisia que talvez há 12 anos você está. Esse poder de Deus está aqui, queridos. Seja para te tirar do cativeiro, seja para te habilitar para romper com as portas do inferno e você ser um embaixador de Cristo aqui na terra. Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 1:8, e recebereis dunamis ao descer sobre vós o meu Espírito. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e até os confins da terra. Não queira viver a vida de Deus aqui na terra, ser o embaixador de Deus aqui na terra, sem o dunamis dele.
Agora Ele está disponível para mim e para você. Jesus fala: fiquem em Jerusalém até que o dunamis desça, até que o Espírito desça com o poder. Paulo disse em Atos capítulo 1 ou 2, eu não venho para com vocês com palavras persuasivas, mas em demonstração de Espírito e poder. Paulo está dizendo: eu tenho um know-how, eu tenho uma capacidade, eu tenho uma retórica, eu tenho um conhecimento, eu sou doutor dos doutores, eu sou judeu, sou isso, sou aquilo outro, cresci aos pés de Gamaliel, fiz aquilo outro, ou seja, tenho doutorado, mas eu decidi abdicar de tudo isso para manifestar o Espírito e o poder de Deus. Porque conhecimento não transforma, querido. Palavras vãs não transformam, mas o Espírito e o poder. Por que ele fala o Espírito e o poder? Porque eu posso ter o Espírito e não necessariamente estar exalando o poder. Porque o Espírito está naquele que foi salvo. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Agora eu tenho o Espírito, mas tem um lugar onde eu acesso o Espírito e dele emana dunamis a partir da minha vida, ao ponto de transformar a vida daqueles que estão ao meu redor. E queridos, Deus está empoderando a sua igreja nesse tempo, com o dunamis dele, para que, como Paulo, por onde quer que passemos, não sejamos nós quem falemos, mas seja o Espírito quem fale através de nós, e o poder dele seja liberado, querido. Destinos sejam liberados. Propósitos sejam liberados. O Senhor quer fazer isso com você hoje, porque você veio aqui querendo esse dunamis. Você veio aqui porque deseja esse dunamis. Você veio aqui porque Cristo está aqui através do seu Espírito, com esse poder que emana dele, para ser liberado sobre você hoje. Você quer receber isso, querido? Você quer viver isso? Eu quero te dar uma oportunidade de acessar o sobrenatural de Deus hoje. Eu quero te dar uma oportunidade de ir para outro nível no que diz respeito ao teu relacionamento com Deus hoje. Porque nada se compara ao que Deus quer ainda fazer na minha e na sua vida, querido. Nada se compara, é para muito mais do que já temos vivido. Eu quero te dar uma oportunidade de dar atenção ao que o Espírito trouxe à igreja hoje. E por ter dado ouvido, por construir isso na sua vida, você tocar na orla do manto dele, que está aqui profeticamente, e acessar o poder e a sua história ser mudada. Porque a Bíblia diz que Jesus disse para aquela mulher: a tua fé te salvou de um flagelo, te salvou de uma enfermidade, te salvou de uma prisão, mas te salvou do inferno e da morte, e te deu a oportunidade de viver na eternidade com Ele. A tua fé te salvou. Eu creio que Deus vai liberar essa palavra sobre você hoje. Uma palavra: a tua fé te salvou. Vai livre do teu flagelo, vai livre do teu mal, vai livre da tua enfermidade, vai livre da tua paralisia. Sai do teu cativeiro, porque você nasceu para viver em liberdade, e você nasceu para voar e não para viver rastejando nessa terra. Essa é a sua identidade, e o poder de Deus vai liberar sobre você todos esses recursos para você viver essa qualidade de vida em nome de Jesus. Você quer viver isso, querido? Se coloque em pé aí onde você está. Não tenha medo. Olha aqui que o Espírito traz para mim agora, querido. Tenho convicção que há algo que pode estar permeando alguns corações. Não tenha medo de uma frustração. Não tenha medo de uma segunda frustração. Não tenha medo de uma terceira frustração. Não tenha medo de se lançar em fé. Porque quer se proteger de uma possível frustração de não acontecer. Isso são paralisias na nossa alma. O teu Espírito te trouxe aqui
porque Ele quer liberdade. Mas a tua alma, ela quer te manter num lugar de cativeiro. Então ela diz para você, conjectura. Ela diz para você, será que vai? Ela diz para você, se proteja de uma frustração. Se proteja, não se lance, porque você não se lançando, você vai ficar tranquilo, a dor não vai vir. Os maiores cativeiros estão na alma hoje. Os maiores cativeiros são medos, ansiedade, inseguranças. Os maiores cativeiros são esses. E a nossa alma quer nos proteger disso. E a intenção é das melhores possíveis. É tentar te proteger de uma frustração, de uma dor, de uma decepção que você não quer ter, porque afinal de contas algumas você já teve na sua vida. Mas hoje é um dia de rompermos com isso. Hoje é um dia de transpormos essas inseguranças, esses medos, e nos lançarmos em fé na palavra daquele que está aqui nesta hora, e está liberando sobre nós. E nos lançarmos em fé naquele que tem o dunamis, o poder para ser liberado sobre as nossas vidas. Você vai começar a adorar, assim como você adorou enquanto estava no momento aqui inicial. Você vai começar a adorar, a tua alma vai começar a transpor as barreiras, a transpor as inseguranças, a transpor os medos, a transpor toda tentativa de autoproteção. E você vai mergulhar nesse ambiente profético de Deus hoje em nome de Jesus.